Com ameaças e recuos entre discursos e postagens nas redes sociais, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que definiu com a OTAN as bases para um futuro acordo sobre a Groenlândia. Por isso, a gente vai ao vivo até Davos, na Suíça, falar com a correspondente Bianca Rotier. Ela acompanhou o dia de Donald Trump no Fórum Econômico de Davos. Boa noite, Bianca. Oi, Renata. Oi, Trali. Boa noite para vocês. Boa noite a todos. 4 graus abaixo de zero aqui, madrugada em Davos. E a quarta-feira começou cheia de apreensão diante das ameaças de Donald Trump nos últimos dias. Mas houve um alívio quando o presidente americano, no discurso, descartou o uso da força. E horas depois, quando afirmou ter fechado as bases de um acordo que será, nas palavras dele, para sempre. A uma pergunta minha, Trump descreveu o acordo como fantástico. Perguntei também ao secretário-geral da OTAN como é o tal acordo. Mark Rutte também não deu detalhes, mas disse que ele poderá realmente proteger o Ártico. Segundo o jornal americano New York Times, citando fontes anônimas, a proposta de Rutte seria fazer como as bases britânicas no Chipre, que são consideradas território britânico dentro do país. Vamos ver mais detalhes desse dia tumultuado agora na reportagem. Era o dia mais esperado do Fórum Econômico Mundial. Já era noite em Davos quando o presidente americano, Donald Trump, foi na rede social dele depois de um encontro com o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, e anunciou: formamos a estrutura de um acordo sobre a Groenlândia e toda a região do Ártico. Essa solução, se consumada, será ótima para os Estados Unidos e todas as nações da OTAN. Trump acrescentou que, diante disso, não vai mais impor o tarifaço que entraria em vigor no mês que vem e que novas informações serão divulgadas à medida em que as negociações progredirem. Foi o fim de um dia que teve líderes mundiais, empresários e jornalistas disputando espaço para ouvir o presidente americano, depois das últimas ameaças. Depois de muitos autoelogios, voltou a artilharia para a Europa. Disse que o continente está irreconhecível e que não está indo na direção certa. Criticou a imigração em massa, os altos gastos governamentais e o investimento em energia verde, que ele considera um equívoco. Trump voltou a defender a exploração de petróleo e gás. 50 million barrels from Venezuela alone. O presidente americano se vangloriou de ter adquirido petróleo da Venezuela, depois da operação militar que capturou o ditador Nicolás Maduro. E disse que a Venezuela vai se dar muito bem. But Venezuela is going to make more money in Greenland. Na parte mais aguardada, o presidente americano falou sobre a Groenlândia. A ilha do Ártico, território semi-autônomo da Dinamarca, virou alvo da cobiça de Trump e criou uma crise sem precedentes na OTAN, a aliança militar do Ocidente. Trump chamou a Dinamarca de ingrata. Disse que precisa da Groenlândia para garantir a segurança do país e do mundo, que apenas os Estados Unidos podem proteger a ilha. Em declarações anteriores, Trump não descartou o uso da força. Hoje, o presidente americano suavizou o tom. Eu não farei isso. Essa é provavelmente a declaração mais importante, porque as pessoas pensavam que eu usaria a força. Donald Trump fez críticas pesadas à OTAN. Disse que os Estados Unidos sempre sustentaram a aliança e reclamou que nunca receberam nada em troca, o que não é verdade. Depois dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, todos os aliados saíram em defesa dos Estados Unidos, incluindo a Dinamarca, que perdeu 44 soldados no Afeganistão. Trump disse que precisa da Groenlândia para construir um sistema de defesa batizado de Domo de Ouro e avisou em tom de ameaça. Então vocês têm uma escolha. Vocês podem dizer sim, e nós seremos muito gratos, ou vocês podem dizer não, e nós vamos nos lembrar. A participação de Donald Trump no evento principal do Fórum Econômico Mundial durou o dobro do previsto. O discurso levou quase 1h e 15 minutos. Depois, ele ainda respondeu perguntas do presidente do Fórum. Na saída, eu também fiz uma pergunta ao presidente americano. Questionei qual seria exatamente o plano dele para convencer os aliados europeus.
What is exactly your plan to convince your allies, your European allies? There is no plan. You need Greenland for international peace. Denmark will be much safer if we do what we have to do with the Golden Dome. If they don't do it, you'll never have international security. 5 horas mais tarde, pouco depois de anunciar o acordo na rede social, Trump falou com a imprensa. Desta vez, perguntei como o chefe da OTAN o convenceu e quais os próximos passos. Trump não deu detalhes, mas elogiou Rutte e disse que todos estão felizes com o acordo, que, nas palavras dele, é ótimo, fantástico.